Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Eu tô aqui na correria danada, fazendo um monte de coisa. Eu estava conversando com a minha sobrinha Júlia, meu sobrinho Gabriel, né? Eles estão para viajar, vão ver pessoas, amigas da família, né? Mas, assim, aquela coisa, né? A Júlia, então, que está interessada em medicina, né? Está fazendo um monte de perguntas, então acaba que a gente... Ela está aqui, ela quer conversar contigo, quer saber das coisas, né? Então, assim, é muito interessante, né? Uma vez dito isso, a gente está aí na atividade. Hoje é quarta-feira da Semana Santa, né? Amanhã é quinta-feira, missa de lava-pés. Eu devo fazer uma live provavelmente por volta de 14h, tá? Ah, Bernardo, por que você não faz 15h? Eu até pensei em fazer 15h, sim. Mas sabe o que acontece? Tem muita gente que faz coisa 15h, tem terço, tem isso, tem aquilo. Então acaba que eu fico pensando se não era melhor fazer 2h para dar espaço para os outros, né? Vai ser uma live rápida, porque tem muita coisa, né? Tem muitas atividades, né? Então, amanhã vai ter essa live que eu estou falando para vocês, tá? Né? Então, estou contando assim os meus planos, tá? Isso é o que eu estou planejando fazer. Né? A reflexão de hoje vai ser necessariamente interessante, como todas, né? Não tem, como eu costumo dizer, não tem novidade, né? Sempre uma coisa do mesmo jeito, né? A gente vai refletindo sempre a mesma coisa, né? Agora, quando a gente interpreta, é que muda, né? O que muda na nossa reflexão, na nossa leitura, não é a leitura, é como a gente interpreta essa leitura, né? E aí é que eu acho que tem sempre esse esforço que eu faço, né? Que é a gente fazer uma reflexão dentro de uma visão, né? E aqui é importante que a gente torne essa visão sempre atual, né? Tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se eu vos entregar Jesus?" Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai um certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa na tua casa, junto com meus discípulos." Os discípulos
fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da noite, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor se nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação. E nesse momento o mozinho acabou de entrar, aquela que chegou agora há pouco, né? Ela foi ver as 7 dores de Maria, né, Monte? E foi ver também a missa. E aí ela se atrasou um pouquinho, chegou, mas agora é que ela está conseguindo chegar aqui no quarto. Essa reflexão, essa passagem, ela é uma passagem que tem uma série de coisas e que eu acho que normalmente as pessoas, vamos dizer assim, não veem direito o que está aqui. E eu acho isso normal, acho isso tranquilo, porque a traição de Jesus é um assunto muito difícil para a gente, né, amor? É muito complicado entender isso. É muito complicado a gente entender que uma pessoa que conviveu com Jesus, trilhou os caminhos com Jesus, essa pessoa trai a Jesus. E aí a gente fica fixado nisso, né? Se você viu a Divina Comédia, se você leu a Divina Comédia de Dante Alighieri, você vê inclusive que existe um círculo de inferno para Judas. E eu acho que a gente fica tão fixado nessa história que melhor, ai de quem trair o Filho do Homem, era melhor que não tivesse nascido, que a gente perde outras coisas. E eu quero fazer essa reflexão de hoje sobre essas outras coisas. E eu quero trazer aqui 2 dimensões que eu acho que passam despercebidas nessa história. Porque, na verdade, existe um esforço, né, que é um esforço de tirar Jesus do contexto histórico, do contexto social que ele vivia. Né? Eu fico impressionado, porque às vezes o pessoal trata Jesus como se Jesus fosse filho de chocadeira, né? Como se Jesus fosse um desses pintinhos de produção de carne, né? Que ele nasce de uma chocadeira, vive num cubículo isolado dos outros e pronto. Aí chegou o momento que ele é sacrificado e salva a humanidade. É como se Jesus não tivesse vivido na Terra. Ah, Bernardo, por que você diz isso? Porque tentam tirar todo o contexto histórico, todo o contexto social, todo o contexto político da história de Jesus. E ficam dizendo que você tem que ver o Cristo da fé, porque o Cristo isso, o Cristo aquilo. E aí quando você vê, ninguém fala de Jesus. Bernardo, mas Jesus não é o Cristo? Sinceramente, parece que não. Parece que Cristo é um
é uma caricatura, é uma alegoria de Jesus, porque são dissociados. Por que eu estou falando isso? Uma das coisas que perturba muito, que é muito difícil as pessoas entenderem, é o Domingo de Ramos. Inclusive porque as pessoas começam a falar coisas sobre o Domingo de Ramos que a gente não tem como dizer que é verdade. Por exemplo, as pessoas que falam que as mesmas pessoas que gritaram Hosana, filho de Davi, foram as que gritaram crucificam. Apesar de não haver nenhum motivo para você ler os evangelhos e achar isso. É que isso atende um tipo de, vamos dizer, compreensão da Bíblia. Como se os seres humanos fossem, assim, birutas. Né? Não tem a biruta, aquele negócio que quando o vento é para cá, vira para cá. Quando o vento é para lá, vira para lá. Ou como aqueles bonecos de plástico, de posto, que se o tá balançando assim, aí o vento vem para cá, ele balança para lá. Os seres humanos não são aleatórios, eles não ficam mudando de opinião a cada momento. Então não tem por que a gente acreditar nisso. O que a gente tem que acreditar é que havia uma situação política, uma situação, uma coisa social em volta desse momento. Bernardo, isso é uma invenção sua. Não é. E eu vou te mostrar. Jesus estava com os 12 apóstolos, não sei o que, parará, pereré. No primeiro dia da festa de Ázimo, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Observa bem, era esperado que Jesus comesse a Páscoa com seus discípulos, com suas discípulas e com as famílias desses discípulos e discípulas. É esperado. Era algo totalmente normal. Inclusive, pela regra judaica, era esperado, inclusive, que algumas famílias que tivessem, vamos dizer, alguma quantidade maior de comida, chamasse outra família para vir comer com ela. Era esperado isso. E era esperado que as pessoas preparassem isso na casa onde elas estivessem. Foi isso que fez, amor? Não, né? Observa, nesse domingo de Ramos, a narrativa é assim. Vai lá na cidade ali na frente e pega o burrinho que nunca foi montado. Se alguém perguntar por quê, você diga assim: o mestre precisa dele. Fala sério. Fala sério. Isso faz sentido? Isso faz sentido para você? Você tem, sei lá, uma motocicleta, uma bicicleta, né? Porque hoje em dia a gente não tem jumentinho. Então você tem uma bicicleta, uma motocicleta, um carro. Ele está lá. Aí alguém vai lá, abre o carro, coloca a chave, ou pega a bicicleta e começa a andar na sua bicicleta. Aí você pergunta: o que você está fazendo aí? A pessoa: meu mestre precisa disso. E vai embora. Ou você ia criar um problema? Do mesmo jeito que Jesus fala assim: ide à Páscoa, procurai um certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa na tua casa. Você nunca achou isso estranho, não, amor? O que está sendo dito aqui? Pessoal, não vamos nos enganar. Jesus estava sendo perseguido. João deixa claro que há um plano para matar Jesus. João deixa claro que os fariseus decidiram que iam matar Jesus. Ele deixa claro, inclusive, que como muitos estavam indo
para o lado de Jesus. Por causa de Lázaro, eles decidem matar Lázaro. Aqui em Mateus, os judeus pagaram, os judeus não, os fariseus, e alguns dos fariseus pagaram para Judas trair, para Judas entregar. Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Entregar Jesus. Então Jesus sabia que estava sendo perseguido. Jesus sabia que esse povo matava mesmo. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Eles não mataram João Batista, o primo dele? Entendem isso? Então, havia ali um esquema. Havia em alguma cidade pessoas que eram discípulos de Jesus, e talvez até discípulos ocultos de Jesus, que estavam prontos para garantir um lugar para que ele celebrasse, um lugar escondido. Por quê? Porque Jesus estava jurado de morte. Sabe, pessoal, a gente tem que parar com essa visão que Jesus foi lá, oi, tudo bem, não tem nada para fazer, eu vou subir a Jerusalém, as pessoas gostam de mim, agora elas não gostam de mim. Não. Havia uma decisão para isso. E essa decisão tem a ver com o quê? Com o choque de dois projetos. De um lado, existe um projeto de libertação. Do outro, existe um projeto de opressão. De um lado, existe o projeto da vida, da libertação, do acolhimento, da inclusão, do amor, do perdão, da misericórdia. Do outro, existe um projeto de opressão, de ódio, de condenação, de rigor, de exclusão. E esses projetos entraram em choque. Só que o projeto da opressão é o que é dono do poder. E é por isso que Jesus vai fazer essa atividade toda escondida. Quando Jesus manda buscar o burrinho e a pessoa questiona, e ele diz, o mestre precisa, é porque, na verdade, isso era meio que um código entre eles. Havia um código para dizer, esse é o burrinho para Jesus. Quando fala o mestre mandou dizer, meu tempo está próximo, eu vou comer a Páscoa na sua casa, ele está conversando com o outro. É que nem aquela coisa que a gente vê em filme de espionagem. Será que vai chover hoje? Por isso que eu estou com o meu guarda-chuva amarelo. Isso é um código. Né? Por que um dos símbolos do cristianismo é um peixe? Porque peixe em gregos é ictus, e ictus era uma frase, Jesus Cristo, Salvador dos homens. Não era anormal esse tipo de coisa naquela época. É por isso que isso aqui está me mostrando que Jesus não estava ignorando a situação que ele vivia, mas que nós somos levados hoje a ignorar. Nós somos levados a pensar Hosana, filho de Davi, como um grito de glória, de louvor, mas era também um grito de salva-nos, filho de Davi, como está no Salmo 125. Hosana lá foi traduzido como salvai-nos. E aí a gente entende por que os fariseus falam assim, manda que seus discípulos se calem, porque eles estão com medo de uma repressão, seja de Pôncio Pilatos, seja de Herodes. E isso é importante porque a gente precisa entender que Judas fez uma escolha terrível. Ontem eu falei sobre isso. E hoje a gente precisa entender que essa escolha foi uma escolha monetária.
Quero ganhar dinheiro. Quanto vocês me pagam para eu trair Jesus? E antes que a gente fique aqui dando uma, ai, que absurdo, não sei o que, não sei qual, quantas pessoas hoje traem Jesus pelos mesmos motivos? Quantas pessoas estão traindo Jesus pelo poder ou pelo dinheiro? Quantas pessoas hoje se apresentam como cristãos, sejam padres, sejam pastores, sejam pregadores, sejam freis, sejam irmãos, sejam monges, sejam apóstolos, diáconos, obreiros, que na verdade não estão pregando por amor a Deus e sim por amor ao dinheiro. Quantas pessoas fazem seus programas no YouTube, no Instagram, no não sei o que, TikTok, Facebook, e fazem lives onde são monetizados. Ou seja, money, ganham dinheiro. Quando você assiste uma live ou assiste um vídeo no YouTube, se você assiste, cai lá, sei lá, 10 centavos. Se você assiste 5 minutos, cai mais 10 centavos. Se você assiste mais 20 minutos, cai R$1, e por aí vai. Bernardo, isso é pouquinho, mas se for 200 pessoas, começa a ser dinheiro. Se for 1.000, 2.000, 3.000, começa a ser um dinheirão. E aí é muito interessante porque a gente vê grupos políticos fazendo propaganda de líder religioso. Pessoal, isso não é diferente de você pagar 30 moedas para Judas. Não é diferente. É a mesma dinâmica. É usar a religião como uma ferramenta para ganhar dinheiro. Do mesmo jeito que nós temos pessoas hoje que se movimentaram contra a campanha da fraternidade porque acham que a campanha da fraternidade vai contra a fé. Isso não é diferente do fariseu que achava que Jesus, a tocar numa mulher impura, se tornava impuro. Claro que eles sabiam que Jesus não se tornaria impuro por isso, mas eles usavam a religião como ferramenta para ter poder. Um mestre da lei, um fariseu, um saduceu. Por exemplo, Paulo foi aluno de Gamaliel e ele tinha que pagar para Gamaliel dar aula para ele. E com isso Gamaliel era um homem que passava a ter poder. Nicodemos tinha poder. José de Arimateia, um discípulo de Jesus, fariseu, oculto no Sinédrio, paga Pôncio Pilatos para retirar Jesus da cruz e enterrá-lo. Ele tinha um túmulo não usado, ou seja, ele tinha poder. Só que alguns usam do poder para o bem. Alguns usam da religião para o bem. Outros usam da religião para o mal, para obter dinheiro, para obter poder. Essas pessoas não são diferentes dos fariseus ou de Judas. E isso é uma coisa que as pessoas querem varrer para baixo do tapete. Eu sei que provavelmente muita gente vai questionar o que eu estou falando. E eu acho que é normal. Questionem. Agora, vejam o Evangelho, leiam e me digam aonde eu estou errado. Amém? Hoje eu fiz 19h56 hoje. Essa foi a reflexão de hoje, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, como eu falei, eu devo fazer uma live no início da tarde,
tipo 2 horas, 2h30, porque inclusive lá pelas 4 horas meu plano é estar lá na igreja. E só sai de lá quando acabar o lava-pés. Ah, Bernardo, você não vai ficar até a meia-noite fazendo? Não, não vou. Não vou, porque sexta-feira, às 6 horas da manhã, eu vou estar lá fazendo as laudes. Ninguém faz. Quem vai estar lá sou eu. Né? Então já viu, né? Tem que descansar. Aliás, sexta-feira, depois de amanhã, vai ser o dia, vai ser o bicho, como diz o povo. Mas vai ser bom. Eu vou mantendo vocês atualizados, atualizadas, e a gente vai planejando o dia a dia. Vou terminar deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Clara e Francisco de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 2, 2h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.